Oi gente, Carla Coelho, Personal Organizer. No vídeo de hoje eu vou te falar como precificar o serviço de Personal Organizer. Vem comigo! Então, quando você vai precificar o seu serviço, você deve pensar duas coisas. Uma, você pode cobrar por hora ou por projeto. Porém, a segunda opção, ainda assim, você vai precisar definir qual será o valor da sua hora trabalhada. Então, primeiro ponto. A hora trabalhada de uma Personal Organizer, ela varia de R$ 80 a R$ 200. Vai depender do seu nível de experiência, do seu público-alvo, enfim. Mas vamos supor que você definiu que a sua hora trabalhada vai custar R$ 80. Ok. Então, se eu trabalhar uma hora, o valor que eu cobro é R$ 80. Outro ponto importantíssimo é você definir quantas horas por dia você vai trabalhar, independente do que seja, de projeto, um dia só na casa de uma pessoa, num espaço, num ambiente. Se você definir, por exemplo, que você vai trabalhar 4 horas por dia, então, independente do projeto, independente de onde você estiver realizando a organização, o teu cliente ele já deverá saber previamente que você trabalha somente 4 horas por dia. Então, isso vai servir como base para você calcular o valor dos seus projetos. Como assim? Vamos supor que você está tentando fechar um projeto de organização. E você verificou que você vai levar 2 dias para realizar aquele projeto. Vai dar um total de 8 horas trabalhadas, correto? Se você definiu que vão ser 4 horas em cada dia e naquele projeto são 2 dias necessários para conclusão, e tendo a base de hora trabalhada a R$ 80, então você pode apenas multiplicar, né? As 8 horas trabalhadas vezes R$ 80. Só que num projeto, o que geralmente acontece é o quê? Como se fosse um pacotão de horas trabalhadas. E que geralmente você pode dar um desconto, né? Devido a ser uma quantidade maior de hora, né? De mão de obra adquirida pelo teu cliente, você pode dar um desconto. Ou seja, 8 horas trabalhadas vezes R$ 80 vai dar 640. Então, para um projeto fechado, se você desejar dar um desconto devido àquele projeto, né, ser um consumo de mais horas da sua mão de obra, você pode fechar, por exemplo, a R$ 600 aquele projeto de organização. Então, existem esses pontos a serem definidos. Para precificar, primeiro comece definindo quanto será a sua hora trabalhada. Como eu te disse, pode variar entre 80 a 200 reais. Você pode avaliar isso mediante qual vai ser o seu público-alvo, se você detém de bastante experiência ou não. Se você está começando, então eu sugiro começar com valores mais baixos da hora trabalhada. Segundo ponto, quantas horas você deseja trabalhar por dia? Se vão ser 4, sempre deixe isso bem claro para o seu cliente. Se vão ser 6, enfim, para o cliente saber que por mais que você fique mais tempo lá na residência dele, né, naquele espaço a ser organizado, mais tempo do que aquilo que foi acordado, ele não vai se preocupar que está pagando mais, vai ter que pagar, né, vai ser obrigado a pagar mais horas, mais do seu trabalho, porque ele sabe que foi uma escolha sua ficar, por exemplo, mais tempo ali. Porque ele sabe que, a princípio, foi acordado que você trabalharia 4 horas, né, por dia, ok? Então, definido isso, quantas horas você vai trabalhar por dia, qual vai ser o valor da sua hora trabalhada, vai servir de base para os seus projetos, né, onde você cria ali como se fosse um pacotão de horas, né, para vender para o seu cliente. E na definição dos valores também podem entrar novos requisitos, como por exemplo, a quantidade de itens a serem trabalhados, né, a serem organizados, enfim. Mas no geral, para precificar é isso. Então é isso, espero que eu tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, se essa informação foi relevante para você, já compartilha, dá o seu like, se inscreve no canal e vem cá organizar. Beijo!